essas, né, as terras brasileiras. Então, em 1500, né, existiam entre 2 e 4 milhões de indígenas vivendo no território que atualmente, né, corresponde ao Brasil. Suas tradições valorizavam o uso não predatório das terras e o respeito à natureza. Nessa época, porém, uma expedição, né, portuguesa, liderada pelo navegador Pedro Álvares Cabral, desembarcou no litoral do Brasil. Esse acontecimento deu início a uma mudança na forma como as terras brasileiras eram ocupadas e exploradas, tá? Então, sobre o descobrimento do Brasil, né, esse assunto aí vocês vão estudar lá no 5º ano, tá bom? Vamos falar sobre a mão de obra indígena. Então, pessoal, a primeira atividade econômica, né, dos portugueses ao se instalarem no litoral brasileiro foi a extração em grande quantidade, né, da árvore pau-brasil. Eles vendiam, né, essa árvore, usada então para atingir tecidos. Essa madeira, né, a madeira dessa árvore era bastante procurada na Europa e seu comércio gerava altos lucros para os portugueses. Então, na extração do pau-brasil, os indígenas realizavam o corte e o transporte da madeira até as embarcações portuguesas. Em troca, eles recebiam produtos que eram úteis, né, em seu dia a dia, como machados, facas, facas de metal, né, coisas que eles nem sabiam que existiam. Então, com a expansão da ocupação portuguesa, né, os indígenas eles passaram a ser escravizados e trabalhavam sem receber nada em troca. No entanto, eles lutaram contra a exploração de seu trabalho, resistindo de diversas maneiras. Então, o fato de conhecerem, né, bem o território, por exemplo, ajudou muitos deles a fugir para regiões do interior da colônia. Como vocês estão vendo aí na imagem, né, um confronto aí entre indígenas e portugueses. Eles resistiram muito, né, à escravidão. Vamos lá. Até cerca de 1530, os portugueses mantiveram a exploração do Brasil restrita ao litoral, tá? Com a extração de pau-brasil. No entanto, com o passar dos anos, os portugueses iniciaram aí a colonização do Brasil, ocupando primeiro o litoral e depois, né? Primeiro eles ocuparam aqui o litoral, eles chegaram, né, por aqui, pela Bahia. E depois, sim, eles começaram a ocupar o interior do território. Com a colonização portuguesa, teve início um longo processo de transformações das paisagens brasileiras. Então, a região da Mata Atlântica, por exemplo, foi uma das mais afetadas, tá? Vamos olhar aí no mapa. Então, aqui, ó, vocês podem observar, né, como era a extensão da Mata Atlântica, né? E como que ficou, né, as áreas remanescentes aí em 2014, tá? Que tá aqui, ó, de verde mais escuro. Certo? Então, pessoal, segundo o mapa, por que a paisagem, né, foi transformada? Né? Então, o mapa mostra que a paisagem foi transformada porque muitas regiões onde havia vegetação da Mata Atlântica, né, essa área aqui, ó, foi desmatada mesmo, tá? Aí houve essa mudança aí na paisagem brasileira. Então, para impulsionar aí, né, a colonização em 1534, a coroa portuguesa ela dividiu, né, o território brasileiro. Olha aqui, ó, né, as áreas, né, no caso já descobertas, eles dividiram então essa área em 15 lotes, que chamamos de capitanias hereditárias, tá? Então esses lotes, ó, em vermelho vocês podem ver aqui os nomes. Em vermelho não, desculpa. A divisão, né, desses lotes aqui, ó, Porto Seguro, Ilhéus, Bahia, Pernambuco, tá? De cada lote, de cada capitania.
Então, esses lotes foram entregues a nobres e a comerciantes portugueses, conhecidos como donatários, que assumiram aí a tarefa de povoar o território e fazê-lo produzir. Então, o que o rei lá de Portugal fez, né? Ele deu, né, emprestou, no caso, esses lotes para os nobres portugueses vindos de Portugal, e eles podiam plantar, podiam usufruir da terra, mas era um lote que não podia ser vendido, era uma área que eles não podiam vender, tá? Por isso se chamava hereditária, porque eles poderiam passar de pai para filho, mas são terras que não poderiam ser vendidas, apenas exploradas, entenderam? Vamos continuar. Agora vamos falar um pouquinho das terras indígenas, né? Que é o nosso assunto principal da aula de hoje. Então, quando os portugueses ocuparam as terras do território brasileiro, elas já eram habitadas, né, pelos povos indígenas. Os índios já estavam aqui quando os portugueses chegaram. Então, atualmente, parte do território brasileiro pertence por direito a esses povos. Porém, mesmo com esse direito garantido por lei, várias dessas terras ainda não foram legalmente reconhecidas, tá? Então, vamos observar aqui, ó, que no mapa está mostrando, né, as áreas, ó, em estudo, né, que são as de roxo, as áreas demarcadas, as da área em laranja, demarcação e homologação, tá? Então, são áreas que pertencem aí aos índios, tá? Ou estão em estudo aí para ver se pertence mesmo, se irá pertencer. Então, você já parou para pensar por que é importante reconhecer, né, as terras dos indígenas? Né, ter seu espaço reconhecido permite aos indígenas manter seu modo de vida tradicional e preservar sua cultura. Então, os indígenas eles têm organizado diversas formas de luta e de mobilização para que seus direitos sejam respeitados, tá? Então, pessoal, nos últimos anos, muitos indígenas têm organizado aí protestos em defesa da demarcação de terras, tá? Na imagem, aí no caso, tem um protesto indígena aí acontecendo. Então, pessoal, essa luta aí é muito importante, né? Porque a demarcação de uma terra indígena, ela tem o objetivo de garantir o direito indígena àquela terra, tá? Então, ela estabelece ali a real extensão de posse dos índios, assegurando ali a proteção dos limites demarcados e impedindo aí a ocupação de outras pessoas, tá? Por isso, é a importância da demarcação das terras indígenas.